Bem, pessoal, vamos para a atividade 1B. Usando a pontuação para compreensão. Registrem as conclusões sobre as diferentes formas de pontuação com a ajuda do professor. Então, pessoal, vou colocar aqui uma explicação e aí, se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo e reveja, tá? A explicação, e aí você vai registrar o que você entendeu de forma clara. Eu não vou colocar o texto que você deve escrever, certo? Eu vou explicar o conteúdo para você e aí você vai escrever com as suas próprias palavras, lembrando que tem que ser de forma clara, tá bom? Mesmo sisteminha, imagine que você está explicando para um aluninho ou uma aluninha do primeiro ou do segundo ano, tá bom? Então tem que escrever de forma clara. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, nós vamos trabalhar nessa atividade, a próxima atividade AD, com alguns pontos, certo? Algumas espécies de pontuação. Então, nós temos, por exemplo, vamos colocar aqui, nós vamos trabalhar com o ponto final, certo? Quando você encerra a frase, certo? Sem ênfase, quando é uma frase normal, certo? Fui pescar com o meu pai, ponto final, certo? Você também tem a exclamação, que a gente falou, né? Então, a exclamação é quando você usa uma ênfase, tipo, oba! Exclamação. Vou pescar com o meu pai! Exclamação. Então, quer dizer, você está falando com alegria, com ênfase, certo? Você tem a interrogação, quando você faz uma pergunta. Que horas são? Interrogação, certo? E você também tem os dois pontos, que é quando você prepara uma fala de um personagem. Lembrando que a fala do narrador não é personagem, tá, pessoal? Então, a fala do narrador não tem travessão. Só vai ter travessão quando for a fala de um personagem, certo? E assim que você colocou dois pontos, quando o personagem for falar, você tem que dar parágrafo e depois do parágrafo você dá travessão, tá certo? Então, são essas as pontuações que a gente vai colocar. Eu quero que você explique cada uma delas. Professor, ainda não entendi. Volta o vídeo, tá? Assiste, vai anotando aí, certo? Vai anotando e depois faz o seu próprio texto. Tô com dúvida ainda, entra em contato, tá bom? Aí chama o professor, que o professor dá uma ajuda, certo? Vamos lá para D. Pessoal, para fazer a D, você vai precisar desse texto aqui, ó, o Galo e a Raposa, certo? Ele está escrito, eu vou colocar para vocês no grupo também, para vocês poderem baixar e poder ver um pouquinho maior, tá? Então, aqui tem a história, só que ela está sem pontuação nenhuma. Então, vocês vão ter que ler, entender, lembrando, né, de sempre, quando for uma frase simples, você usa um ponto final. Quando ela tem ênfase, né, você usa uma exclamação. Quando for uma pergunta, interrogação. Quando for preparar a fala de um outro personagem, você usa dois pontos. E quando for a fala, para você indicar para o leitor que aquela ali é a fala do personagem, você usa travessão, tá certo? Então aqui tem os espaços, já dando uma dica de qual é a pontuação que você vai usar. E aí, o que você vai fazer com esse texto? Você vai voltar lá no seu livro do Ler e Escrever. E aqui no seu livro do Ler e Escrever, você vai vir aqui na D. Transcreva nas linhas abaixo o texto, utilizando a pontuação mais adequada para a compreensão da frase, certo? Então, aí você não esqueça de usar o parágrafo, tá? Professor, mas essas linhas aqui estão, né, poucas, não vai dar para eu escrever minha letra maior. Pessoal, nem começa a fazer por aqui, já faz direto no caderno então, tá bom? Então, se você tá vendo que não vai dar o tamanho aqui, se sua letra é muito grande para caber aqui, se tem muitas linhas para você fazer aqui, faz direto no caderno. Eu indico para vocês fazerem direto no caderno, tá bom? Então, se for possível, faça direto no caderno, ok? Então, a atividade de hoje é só essa. Bons estudos e até a próxima!